Januário. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, senador Dalírio Weber. Estendo meus cumprimentos ao senador Dário Berger. É um prazer muito grande, como presidente de transporte escolar do estado de Santa Catarina, representar não só aquele estado, mas como o transporte escolar do Brasil. Me causa estranheza, como transportador escolar, mais essa decisão do Denatran. Decisão essa, no ponto de vista como transportador escolar, como outras que já veio. Não num passado muito distante, tivemos aquela situação dos kits de primeiros socorros, onde fala-se, pela legislação, que a gente não pode nem tocar numa vítima acidentada, tem que zelar pelo local e dar um conforto. E não muito longe dessa data, veio a lei, a resolução do extintor, que praticamente já veio morta. E surpresa, senador Dário Berger, agora a situação das cadeirinhas. Porque o carro, quando sai da montadora, ele passa pelo estudo técnico, tem uma engenharia toda em cima desse produto. Própria considerações da Anfávia, para alterar, produzir um novo carro, fazer um estudo, demora de 4 a 5 anos. Como do dia para a noite, vamos alterar esses veículos. E não só isso. O que preocupa o transportador escolar, como que vão fazer o transporte com essas cadeirinhas no momento que não está sendo usada? Vai causar mais transtorno ainda. Um objeto solto num veículo, ele vem causar um acidente maior do que ele preso. E não agora, as colocações que fizeram, falando que pode ser operado com cinto de 2 pontas. Na realidade, eu acho que está muito distante entre a teoria e a prática. Porque nós, transportador escolar, estamos vendo a teoria, estamos conhecendo, mas estamos vivendo na prática. E como já falou o nobre amigo Renato, o índice de acidente, podemos dizer que é 0. O transportador escolar é um transportador qualificado. Os carros passam por vistoria a cada 6 meses. Além disso, vamos fazer um raciocínio rápido, breve, senadora Marta Suplicy. Por que incluir agora o transporte escolar e usar as cadeirinhas? E o táxi, por que não vai usar? O transporte rodoviário, por que não vai usar? O senhor imaginam uma criança nessa faixa de idade pegar um ônibus em Porto Alegre e ir ao Rio de Janeiro? Vai ter segurança? Meus amigos, a situação é muito mais séria, sabe, senador Dalírio Weber, do que nós imaginamos. O transportador escolar está preocupado. Não é agora essa situação que vai ser feito um estudo, que está preparando, que vão prorrogar o uso, isso e aquilo. Meus amigos, se vão prorrogar o problema. Nós temos que resolver. Nós temos que trabalhar com a realidade. O transportador escolar trabalha com vida. O transportador escolar transporta o que é mais especial em uma família, que é os filhos. O pai, quando contrata um serviço de transportador escolar, ele está contratando porque ele conhece, ele sabe que ali é um profissional, é uma pessoa qualificada. O que o transportador escolar, na realidade, precisa é incentivos fiscais. Como foi falado, o táxi, as grandes transportadoras têm incentivo, têm isenções. E nós, ao contrário, nós não temos isenções. Nós temos cobranças. E cobrança que nós temos que arcar com elas. Você cumpre ou não trabalha. Então eu espero, em meu nome e o nome da categoria, que essa casa, de imediato, solicite a sustação dessa resolução. Não adianta trabalharmos com a intenção de querer prorrogar o problema para resolver. O problema tem que ser resolvido agora. Hoje é dia 28 de outubro.
É novembro, vem o recesso e entra a resolução em vigor. Não vamos adiar esse problema, vamos resolver. O transportador escolar gostaria que ficasse registrado, não é contra a mudança, não é contra as alterações que venham a somar segurança. É contra, sim, com resoluções que ficam muito distante entre a teoria e a prática. Então, temos que analisar o que vai realmente somar, o que vai realmente criar segurança. Isso que o Denatran deveria se preocupar com a prática da solução. Na verdade, essa resolução veio e já entrou na contramão, porque a categoria não foi ouvida em nenhum momento. Foi feito ao contrário, está sendo ouvida a categoria para dizer, nós vamos prorrogar, vamos fazer esse estudo, vamos fazer aquele... E, na verdade, não é essa. Gostaria de agradecer o espaço ao transportador escolar nessa casa e espero que hoje não seja adiada uma decisão, mas seja encaminhada definitivamente a sua sustação. Muito obrigado. Eu peço que o pessoal que são com nossos convidados, que se mantenham, que afinal de contas a nossa audiência aqui, ela visa dar a oportunidade a todos se manifestarem, nós conhecermos um pouquinho mais, para que os nossos senadores possam, com base nessa orientação e nesse conhecimento ampliado, tomar as decisões que todo mundo deseja para poder restabelecer ou manter a paz em importante serviço como é o transporte escolar. Então, queria agradecer, digamos, a manifestação do Pedro Januário e passar de imediato também, digamos, a palavra ao Jorge Davi Salgado, o popular Formiga, que é diretor social da Associação Regional de Transporte Escolar de São Paulo, a Artesul. 8 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente, Dalírio Beber. Em nome de todos os condutores que aqui estão, que vieram de São Paulo, quero cumprimentar o deputado Arnaldo Faria de Sá, que é um guerreiro que tem nos acompanhado, as demais instituições, os demais senadores que aqui estão, que se fazem presentes. Como foi dito aqui, estamos muito felizes de ter esse espaço que não tínhamos participado, não é? E hoje, graças a Deus, em primeiro lugar, nós aqui estamos. E como isso começou? Um programa de TV recebeu uma reclamação de uma mãe que exigiu do condutor que colocasse um bebê conforto para transportar uma criança de 1 ano. Infelizmente, esse condutor, ele não procedeu de forma correta, porque o correto seria, sim, colocar esse bebê conforto. Somos a favor da segurança. Tanto é que, por volta de 2008, o Denatran, ele fez uma alteração, e aí eu vou falar agora por São Paulo, que as vans, que não é todo o Brasil, mas as vans transportavam, poderiam ter 30 pessoas dentro, líquido, 28 crianças. E o Denatran entendeu que ali haveria um comprometimento da qualidade, do transporte, da própria segurança, e foi reduzido. E nós não fizemos carreata, nós não fomos às ruas, nós não reclamamos. Por que não reclamamos? Porque nos pareceu ser, no mínimo, razoável. Porque antes de transportadores escolares, nós somos pais. Nós temos filhos, alguns netos, e você tem o sentimento de segurança dessas crianças. Somos referência de educação. Todo gesto nosso dentro de uma van, ela pode agregar à educação dessa criança alguma coisa ou pode prejudicar. Então, esse é um carinho que nós temos no dia a dia. Então, nós não estamos de acordo no caso que esse condutor, ele relutou e não quis atender esta mãe de forma correta. Porém, após isso, houve uma repercussão grande. E essa repercussão, ela se deu numa velocidade terrível, que nos surpreendeu. Apenas uma ligação aqui para Brasília resultou numa publicação que, ainda que tivesse dentro de uma programação, mas nos surpreendeu, nos chocou, porque rapidamente estava dito o quê? Olha, a resolução 533 e tal, que incluía as vans até 3.500 quilos.
inclusive em algumas oportunidades que alguns condutores estiveram aqui, nós soubemos que não haveria nenhuma alteração que não nos fosse posicionado. Surpreendentemente, na data de 17 de dezembro, estávamos em São Paulo, nenhuma manifestação, quando fomos surpreendidos por a imprensa dizendo, olha, mas e aqui a resolução 541? Então, ficamos até chateados, porque nós tínhamos notícia que isso não ia acontecer, e aconteceu. Bom, pois bem, alguns que me antecederam aqui fizeram algumas considerações importantes. Ausência de sinistralidade. Isso é um fato primordial, se aplica custo de seguro em relação à sinistralidade, ou seja, se ela é zero ou perto de zero, quer dizer que é um equipamento aprovado, ok? É um equipamento aprovado. Nós temos também experiências até de sinistro, Renato. Recentemente, na capital de São Paulo, tivemos 3 acidentes. Os 3 acidentes, o pessoal não gosta que comenta, mas tem que comentar, porque os 3 acidentes, um deles, 16 de junho, quando um carro em fuga da polícia colidiu com uma van que estava parada, desembarcando uma criança, tinham 14 crianças, essa criança que estava já sendo desembarcada, ela sofreu escoriações leves. Perda total de um veículo. Na Avenida Angélica, um novo acidente, um ônibus abruptamente parou do nada, esse condutor colidiu com a traseira desse ônibus. Tinha 13, 14, não sei quantas, mas nenhuma teve algum dano físico importante. Recentemente, acesso da Avenida Radial Leste, uma van, ela fazendo uma curva, a pastilha de freio, ela pulou da onde ela acomodada, esse carro virou. Graças a Deus, mais uma vez, ausência de dano físico. Significa dizer que esse padrão de segurança hoje existente, ele é aprovado através da experiência, como vocês muito bem mencionaram. Não há problema. Ou seja, modernização, Renato, eu acho bacana. Eu gostaria de ter um terno com uma grife. Eu tenho um terno. Poderia ter um de uma grife. Não me permite comprar. Ou seja, eu tenho um equipamento que resolve o problema. Nós temos um transporte que é aprovado, que é seguro. Por que mudar? Por que modernizar uma coisa que você não sabe qual vai ser a experiência ainda? Nós estamos trocando algo seguro por uma possibilidade, a princípio, de melhora. Do ponto de vista de segurança, não sabemos. O que nós temos certeza é que esse índice que você disse, ele é verdadeiro. Não dá para questionar. Isso não tem como questionar. Pergunto a vocês, outra situação, operacionalmente falando, nem chegamos no filme, operacionalmente falando, você vai de manhã, coloca as crianças pequenas, 11h30, meio-dia, leva para casa e você tem lá algumas cadeiras que você vai ter que resolver esse problema. Você tira, deixa no carro, expõe essas crianças, essa cadeira voar, alguém brecar, acontecer qualquer coisa, essas cadeiras soltas, não tem local para colocar. Então, operacionalmente, ele é inviável. Não há nenhuma possibilidade. Do ponto de vista técnico, nós vimos aí, o veículo não é preparado. Os engenheiros disseram isso. Ele não tem uma estrutura para isso. E a própria fala anterior, não no dia de hoje, e pode me corrigir, senhor Luiz, se não for verdade isso, ele me parece que ele disse o seguinte, que para preparar esses carros seria perto de 4 anos, é isso? 5 anos. Então, o que nós pedimos como categoria? Seja revogada a resolução. É um equívoco, porque a sinistralidade não desperta a necessidade, ela não sinaliza nesse sentido. Somos a favor, sim, de políticas que venham de encontro à necessidade da categoria, que possa, inclusive, permitir que invista em equipamentos novos. Somos a favor de ter equipamentos novos. A realidade hoje do país não permite nenhum custo. Gente, se a segurança está resolvida, por que a gente vai criar uma saída, criar uma despesa, criar todo um clima de instabilidade? Nós não temos recurso para mudar hoje qualquer coisa, Renato. Não dá. Então, o que nós pedimos? Percebemos que o CONTRAN já está sensível, ele já está sinalizando acerca disso, pedimos que ele confirme, está revogado. A gente não quer aumentar o tempo de desespero, nós não queremos ter mais insônia, o que nós queremos é sair daqui, se possível, hoje, com uma seguinte solução: foi revogado, acabou. Gente, vamos dormir, vamos programar o Natal, vamos programar o Ano Novo, podemos fazer alguma coisa, é isso que nós queremos. Então, diante de tudo que está colocado aí,
O que nos resta somente é agradecer a sensibilidade de todos os políticos que têm se envolvido com a questão, que estão cada vez mais buscando informações e convictos. Somos a favor da segurança e pedimos essa resolução o quanto antes. Eu agradeço a oportunidade. Bom, agradecemos a manifestação e exposição do Jorge Davi Salgado, né, o Formiga, e passamos de imediato a palavra ao Donai Jacinto Neto, presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares do Estado de São Paulo, Sintesp. 8 minutos para a sua exposição. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, senadores, senadoras. Meu amigo Arnaldo Faria de Sá, grande companheiro combativo nas nossas causas aí, não só essa, né, Arnaldo? Tem várias aí do transporte escolar no nosso estado e na nossa cidade de São Paulo. Na verdade, presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a cada uma das lideranças aqui presentes do transporte escolar do país, porque sem elas e sem essa organização que se formou em torno dos temas que envolvem o transporte escolar no país, a gente não estaria aqui hoje, né? Gostaria muito de lembrar que nós somos aproximadamente 100 mil veículos de transporte escolar no país. Isso é uma frota muito significativa, que, como já foi dito aqui, infelizmente não goza de nenhum benefício ou incentivo fiscal para renovar essa frota, nem do ponto de vista do veículo, nem do ponto de vista de incentivo do sistema financeiro nacional, né? O nosso recurso, ele é oriundo do sistema privado, a gente tem que recorrer aos bancos privados e a gente não tem também nenhum tipo de linha de crédito especial para a renovação da nossa frota. É fundamental lembrarmos e reforçarmos toda a questão que foi levantada aqui do ponto de vista de baixíssimos índices de sinistralidade e que o veículo de transporte escolar, a categoria, todos os envolvidos nesse processo do transporte escolar defendem a segurança dos nossos alunos acima de qualquer coisa. Eu hoje desafio a qualquer um a me provar qual categoria no sistema de transporte deste país zela mais pela segurança das nossas crianças do que nós. Colocado isso, é fundamental buscarmos na memória algumas situações que foram criadas por nós mesmos. Na década de 80, quando toda a regulamentação do transporte escolar se deu no país, a gente, no estado de São Paulo, teve o pioneirismo da nossa querida líder Lurdinha, que encaminhou uma série de ações junto ao Detran de São Paulo para homologar uma série de dispositivos que hoje são recorrentes no meio, mas que à época eram absolutamente novidade, né? Desde dos veículos tipo Kombi até os micro-ônibus e ônibus que eram usados, depois com a homologação e a chegada dos veículos importados, viu, Formiga? Que na década de 90 deram um up do ponto de vista de melhoria no conforto e na qualidade dos veículos. A Lurdinha ajudou pessoalmente a homologar cada uma daquelas vans que chegaram no país. Eram veículos novos, importados, e que vinham com a necessidade de homologar capacidade. Aí a gente subiu e conseguiu, numa luta incessante, aumentar a capacidade de crianças transportadas em cada um desses veículos. E, contudo, no final das contas, a gente avolumou e incorporou na categoria do transporte escolar a excelência do ponto de vista de equipamento veicular. Hoje, os nossos veículos, as nossas vans, sejam eles de quaisquer tipo, contam com um aparato legal que nos cerca, além das vistorias, de equipamentos como o tacógrafo, que é um equipamento que registra a velocidade e todas as oscilações que o veículo, a gente brinca que é a nossa caixa preta, né, Formiga? Temos uma caixa preta dentro do veículo de transporte escolar, que é o tacógrafo. Temos a questão dos cintos, que antes mesmo de ser uma obrigação no Código de Trânsito Brasileiro, já era uma obrigação para todo o veículo de transporte escolar desde a década de 80. Temos toda uma questão de sinalização externa, que já deu uma caracterização e uma padronização para os nossos veículos. Qualquer veículo de transporte escolar no país, devidamente legalizado e regularizado, conta hoje com uma identidade visual explícita, como é uma ambulância ou como é qualquer outro tipo de veículo. Cercado de tudo isso, o que nos coloca hoje em pauta aqui,
e fundamentalmente me preocupa muito, e a gente já expressou isso para o doutor Angerami na audiência pública que houve na Assembleia Legislativa lá em São Paulo, é o fundamento de base para esse tipo de situação que ocorre. Infelizmente, não é feita uma discussão séria, profunda e oportuna dos tipos de veículos homologados ou que recebem o CAT emitidos pelo Denatran aos fabricantes. A gente precisa discutir isso na íntegra e na base. Por quê? Todo esse tipo de problema hoje, além das questões que já foram colocadas aqui, operacionalmente não dá, o custeio é difícil, a questão do dia a dia vai ser complicada e a gente ainda não sabe se a segurança efetiva está garantida, porque a gente só tem veículo aí de duas pontas, né? O que está colocado é que o desenvolvimento de engenharia das vans e dos veículos que são fabricados no país precisam sofrer um estudo sério. A gente precisa de veículos destinados e fabricados com uma concepção que garanta ao transportador escolar o acesso barato para esse tipo de veículo, com a segurança que ele já tem hoje. Então, o que a gente solicita aqui hoje, e, na verdade, faz um apelo aos senhores e senhoras senadoras. Gostaria, viu, senadora Marta, a senhora voltou aqui, agradecer muito a participação da senhora e o espaço que está sendo dado aqui através desta comissão, de que possa ser realizado, de verdade, um estudo e um planejamento nacional para que as questões do transporte escolar, sejam no Denatran, sejam no CONTRAN, sejam no Ministério da Educação, contem com a participação de quem opera. A gente não palpita, infelizmente. A gente é agente coadjuvante nesse processo. A gente gostaria de participar disso. O doutor Alberto Angerami, sensivelmente essa proposta, se colocou à disposição, inclusive, lá na Assembleia Legislativa, de que na próxima reunião do CONTRAN a gente pudesse estar lá representados. É um passo importante para nós. Mas, de qualquer forma, a gente gostaria, num plano futuro, de corrigir esse problema na base, que era efetivamente ter nas câmaras temáticas, principalmente na câmara temática de veículos que existe no CONTRAN, representantes dos operadores de transporte escolar. Existem N representantes de N segmentos no CONTRAN, nessa câmara temática específica. Por que não um representante a nível nacional do transporte escolar, que pudesse ali, ele e um suplente, dar voz às nossas necessidades e que pudéssemos antecipar, senador, essas questões que hoje estão nos afligindo? Volto aqui e reforço o pedido que foi feito por cada um dos colegas que são aqui do segmento, representando parte do transporte escolar do nosso país. Do jeito que está hoje, não pode. O caminho é pela revogação do que está aí colocado. A gente precisa começar a voltar para a prancheta de estudos e redesenhar todo e qualquer tipo de exigência que vai ser feito com o transportador escolar antes dela acontecer. A gente está aqui, está à disposição, a gente se mobiliza, vem, pega o avião, alguns vêm de ônibus, outros vieram de vans na audiência pública que teve na Câmara dos Deputados, que o deputado Arnaldo Faria de Sá tanto nos ajudou naquele dia. Nós nos disponibilizamos, só precisamos ser convocados, acionados, termos essa participação efetivamente garantida. Então, mais uma vez, eu gostaria de colaborar, faço minha as palavras de todos os colegas que se expressaram aqui muito bem, e eu acho que esse registro precisava ficar em pauta, que a segurança do transporte escolar, a segurança das crianças que nós levamos, ela está acima de qualquer questão. Ninguém defende mais a segurança dos nossos alunos do que o transportador escolar que opera isso todos os dias. Muito obrigado, viu, presidente? Obrigado, Donai Jacinto Neto, pela tua exposição, bastante brilhante e didática. E antes de nós passarmos ao sétimo expositor, gostaria de destacar a presença do senador Garibaldi Alves, que é o presidente da Comissão de Serviço de Infraestrutura, que hoje já pela manhã, muito cedo, ele convoca todos os senadores para produzirem aquilo que deve ser apreciado e discutido e aprovado naquela comissão. É uma honra tê-lo, digamos, aqui nessa reunião conjunta das duas comissões. Gostaria apenas de informar que os nossos aqueles que estão nos assistindo pela internet fizeram mais comentários do que perguntas, mas é importante que se nomine aqueles que buscaram, digamos, pelo menos fazer comentários a respeito da nossa audiência pública. O Hélio Menezes, de São Paulo,
ele comentou: o veículo escolar é o meio de transporte mais seguro do Brasil. Veja mais notícias no nosso portal. Ana Flávia Schmidt Weiss Baranski, de Santa Catarina. Deveria existir transporte escolar exclusivo para menores de 10 anos. Isabel Cristina Gregório, de São Paulo. Aqui no Brasil temos a cultura dos males o menor. Porque se a criança for utilizar nosso maravilhoso transporte coletivo, ela vai esmagada. A contenção é feita pelo excesso de pessoas esmagando a criança. Discutir que o transporte coletivo não é transporte de gado não rola, né? E Marcos Domingos Greco, de São Paulo, diz: trabalho com transporte escolar há mais de 28 anos. No trajeto das 11h20 às 13 horas, é um entra e sai criança de todas as idades no meu veículo. Se for preciso mudar estes dispositivos sempre, vai ficar impraticável. Já tenho cintos de segurança. E ele ainda afirma: nos Estados Unidos, os veículos escolares não usam. Então, essas foram as manifestações dos nossos internautas, né? E aí vamos à 7ª manifestação, exposição, para depois nós fazermos o debate com os nossos senadores aqui presentes. Então, com a palavra, o senhor Luiz Moan, que é o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAV. Bom dia a todos e a todos. Permita, senador Weber, em seu nome, cumprimentar todas as senhoras e senhores parlamentares presentes. A ANFAV tem se preocupado bastante com a questão de segurança no transporte. Estamos participando de vários diálogos, sempre pregando o adequado planejamento, para que a gente evite a tomada de medidas que depois a gente tenha que retornar. A questão do transporte escolar não é exclusiva do transporte escolar. Nós temos a questão dos ônibus, e aqui eu quero aproveitar e dizer, quando a gente chama van, não existe essa figura no Código de Trânsito. Quando a gente fala micro-ônibus e ônibus, o micro-ônibus abrange esses veículos que popularmente a gente chama de van. Por isso, toda a regulamentação técnica a gente fala em ônibus e micro-ônibus. Mas nós temos problema também na frota de automóveis. Nós temos uma frota de automóveis bastante antiga, que utilizam ainda de cinto de 2 pontos. Então, dentro desse planejamento, dentro dessa visão, várias discussões que nós tivemos, inclusive com várias entidades governamentais, eu queria saudar aqui a posição do Inmetro de voltar a permitir não somente a certificação, como a produção de dispositivos de retenção complementares para cinto de 2 pontos. Assim como acabei de ouvir agora do diretor Angerame, a disposição do CONTRAN de suspender essa portaria até que haja um tempo suficiente para essa produção. E eu queria dizer o seguinte: como proposta da ANFAV, eu acho perfeito a gente sempre pensar num potencial de melhoria da segurança no transporte. O dispositivo de retenção complementar para o cinto de 2 pontos, eu queria chamar a atenção que ele será importante para ônibus, para os automóveis mais antigos, assim como para o transporte escolar, com uma condição: por que não um dispositivo de retenção complementar de cinto de 2 pontos individual? O que quer dizer o seguinte: o pai da criança, ela tem o seu próprio dispositivo. Eu acho que essa seria uma saída planejada, fruto de um diálogo bastante profundo que, como ANFAV, nós fizemos. E se essa criança um dia tiver que pegar um ônibus, como foi citado aqui, um ônibus de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, ela tem o seu próprio dispositivo para utilizar nessa viagem interestadual. Então, nós da ANFAV achamos importante que esse diálogo continue, achamos importante a disposição do Inmetro de voltar a permitir a certificação e a produção de dispositivo de retenção para o cinto de 2 pontos,
gostamos muito da sua palavra, diretor Gerame, de suspender a aplicação dessa portaria nesse momento, para que haja a possibilidade das indústrias produzirem adequadamente em volume para esse novo dispositivo de retenção. E a nossa proposta da Anfave é que esse dispositivo seja de caráter individual, que o pai que deseja proteger a sua criança, ele compra, como ele compra hoje um bebê conforto, como ele compra hoje uma cadeirinha para o seu automóvel. Então, eu acho que essa seria a grande saída que nós poderíamos, como Anfávia, propor para essa questão. E volto a dizer, não apenas o transporte escolar, mas também para o transporte de ônibus e como transporte via automóveis mais antigos que só dispõem do cinto de 2 pontos. Essa é a contribuição, senador Weber, da Anfávia a essa discussão. Muito obrigado.